Jamil já está entre nós. Boa tarde para você. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, E Fábio. aí, Boa tarde a Jamil? todos. Vamos juntos. Saudações. Hoje a gente fala Sempre. da esperada participação do presidente eleito Lula na cúpula do clima, promovido pela ONU, dessa vez no Egito. Convites que partiram de governadores aqui do Brasil e também do presidente do Egito. Vamos falar das expectativas, Jamil. Há uma expectativa de que o presidente eleito possa, inclusive, já anunciar quem vai ocupar a pasta do Ministério do Meio Ambiente durante a cúpula, mas há uma expectativa muito grande em torno do discurso do presidente, do que ele vai dizer, já que a expectativa é de que o compromisso do Brasil com a crise climática agora seja firme, mas que também isso envolva a discussão do combate à pobreza, correto? Corretíssimo, exatamente isso. Vamos tentar entender o que vai acontecer exatamente no Egito. Em primeiro lugar, como você colocou, é certamente uma expectativa internacional sobre o que será o novo governo, quem vai fazer parte, quem vai assumir uma pasta X, a pasta Y, de que forma vai ser organizado o governo no que se refere ao meio ambiente. Por quê? Porque, obviamente, o mundo viu um período de 4 anos extremamente difícil de diálogo com o Brasil. É verdade que na última COP, em Glasgow, houve uma tentativa do governo brasileiro de modificar o discurso sem modificar as práticas. Isso é verdade. Sem modificar as práticas. O Brasil mudou de discurso, mas não mudou as práticas, o desmatamento continuou, mas pelo menos o discurso tinha mudado. Para quê? Para que a pressão internacional não fosse muito grande. O problema é que mentira tem perna curta, né, Adriano? A gente já sabe disso. Isso não é novidade nenhuma. E aí não adianta o governo fazer 10 mil promessas e aí no mês seguinte mostrar que o desmatamento de novo bateu recorde. Então, credibilidade muito baixa, em primeiro lugar. Então, primeiro, o discurso. Agora, do outro lado, do lado da COP, do lado dos organizadores da cúpula do clima e dos negociadores, principalmente da ONU, não basta apenas um novo discurso. Hoje eu conversei justamente com essas pessoas na comunidade internacional, na ONU, na COP, e perguntei algo muito simples: o que é que vocês vão pedir da parte do governo brasileiro? E aí não era só uma mudança de discurso. O que a comunidade internacional quer do Brasil é um novo compromisso de redução de emissões. O que é o compromisso? É basicamente um pacto entre todos os países dizendo: olha, até 2030 eu vou reduzir em tanto as emissões de CO2 e até 2050 a gente vai zerar. Bom, zerar pelo menos em termos líquidos. Muito bem. Agora, o que aconteceu é que o governo brasileiro apresentou um pacto, um compromisso muito abaixo da ambição que se esperava do Brasil. Então, antes de mais nada, a COP vai cobrar do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não apenas discursos bonitos ou nomes de ministros. Vai colocar sobre a mesa a necessidade de que o Brasil apresente em 2023 um novo compromisso ambiental, um novo compromisso de redução de emissões. Sem isso, Adriana, não haverá uma contrapartida financeira da parte dos países ricos para ajudar o Brasil a reduzir o desmatamento. Ou seja, sim, abraços a Lula, sim, abraços a Marina Silva, sim, abraços ao novo momento do Brasil no mundo, mas sempre cobrando uma mudança que não seja apenas um discurso e que um novo compromisso ambiental seja apresentado ao mundo. A expectativa é de que Marina Silva é um nome cotado para o Ministério do Meio Ambiente, mas há também a possibilidade de que ela assumiria uma outra instituição, até agora chamada de Autoridade Climática, que foi justamente uma proposta que ela fez ao presidente enquanto candidato, para que essa instituição fosse criada de forma a gerir todas as pastas, a lidar com todos os assuntos que impactam o meio ambiente e a questão climática no Brasil. Mas também a gente não tem certeza se algum anúncio será feito lá no Egito ou não. Agora, Jamil, eu queria só chamar a sua atenção e você contar para a gente como funciona um bastidor de como é que são esses encontros que você já acompanhou tantos e apura aí os bastidores desses encontros. Porque em 2010, eu me lembro que o G20, a reunião do G20 em 2010 foi na Coreia do Sul. E eu cobri
E aí era a primeira vez que a Dilma Rousseff, eleita presidente, seria apresentada aos líderes mundiais que estavam ali reunidos na Coreia do Sul. E até eu me lembro, na época, que a imprensa brasileira, todos nós que estávamos lá cobrindo, mostramos que pela primeira vez o Lula ficou em segundo plano quando a curiosidade do mundo era em relação a Dilma. Mas eram do mesmo partido. E agora, esse vai ser o primeiro evento, depois da eleição do presidente Lula, em que tem uma delegação do atual governo que vai representar o Brasil no evento, mas imagino que vai acontecer aquela situação que, na verdade, todas as atenções, quando se trata de Brasil, estarão voltadas para a delegação que vai estar com o presidente eleito Lula. Como é que fica essa saia justa aí de... São 2 Brasis participando da cúpula? Olha, literalmente serão 2 Brasis. Pelo seguinte, já na COP no ano passado, existiu o governo, né, com o seu stand, com a sua delegação, e a sociedade civil, que não era convidada, basicamente, para participar da delegação brasileira. Então, você já tinha esse racha muito claro, e era um racha até físico. Existia um stand, um local do governo brasileiro, existia um local dos ambientalistas brasileiros, separados, né? O que, obviamente, é um absurdo, porque, claro, você representa um país na sua pluralidade, de indígenas, passando por ambientalistas, governo e setor privado. Mas em Glasgow isso já foi separado. Agora, para o Egito, fica muito claro que você vai ter, se o presidente desembarcar, ele vai desembarcar, pelo menos essa é a promessa, ele vai ofuscar completamente a delegação oficial brasileira. E eu já ouvi de várias delegações, olha, nós não vamos negociar com o governo brasileiro porque não vale. Porque nós vamos estar negociando com quem? Se aquele governo vai sair daqui a menos de 1 mês e meio, se a gente contar da COP, a gente vai negociar o quê com aqueles negociadores? Porque, afinal de contas, aqueles negociadores daqui a 1 mês e meio foram embora. Então, a grande atenção obviamente, para Lula. Agora, tem uma questão, Adriana, que é curioso, porque você citou muito bem colocado o G20, essa transição. Agora, aquilo ali era uma transição orquestrada. Era um governo que saía, deixando lugar para um outro governo que entrava do mesmo partido. Então havia uma transição lógica, uma transição até mesmo facilitada. Um outro episódio parecido com esse foi lá nos anos 90, quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu, e numa cúpula das Américas, o Itamar Franco basicamente levou o Fernando Henrique para dizer, olha, agora é com ele. Ele não tinha assumido ainda, mas basicamente fazendo essa transição. Eu presenciei no ano passado, no G20, também uma cena muito parecida. A Angela Merkel levou o Olaf Scholz com ela, e apresentando basicamente o Olaf Scholz para o resto do mundo, porque ele já tinha vencido a eleição, ele já ia assumir. Agora, qual seria, vamos dizer assim, o cenário ideal para nós? Que o presidente Bolsonaro fosse à COP e que apresentasse ao mundo o novo presidente brasileiro. Que ele vai, de fato, no G20, que é na Indonésia, ainda nesse mês de novembro, e que ele apresente o presidente brasileiro. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Resultado, a gente vai ver, sim, as delegações estrangeiras indo falar com o Brasil, mas com o Brasil do futuro, não com o Brasil do presente. O Brasil de 2023. Vamos lá, depois você conta todos os bastidores que você apurar aí pra gente. Obrigada demais, viu, Jamil? Um bom dia para vocês todos. Valeu. Beijo.